Diretrizes para a leitura de livros cristãos, por Richard Baxter. Porque Deus fez dos excelentes santos escritos de seus servos a bênção singular desta terra e época, e muitos podem ter um bom livro, mesmo a qualquer dia ou hora da semana, que não tenham em absoluto um bom pregador. Eu aconselho os servos de Deus a serem gratos por tão grande misericórdia, e que façam uso disso, e leiam muito. A leitura para a maioria conduz mais ao conhecimento do que o ouvir, porque vocês podem escolher que assuntos e mais excelentes tratados lhe agradarem, e podem estar frequentemente nisso, e podem ler uma e outra vez o que esquecerem, e podem utilizar o tempo enquanto prosseguem para fixá-las em sua mente. E com muitos a leitura faz mais do que com o ouvir, também quanto a mobilizar o coração, pois livros vivificados podem ser mais facilmente acessados do que pregadores vivificados. Especialmente esses tipos de homens devem ler muito. Primeiro, chefes de família que têm mais almas para cuidar além da sua própria. Segundo, pessoas que vivem onde não há pregação ou má pregação, o que é pior do que nenhuma. Terceiro, pessoas pobres e servos e crianças que são forçados em muitos dias do Senhor a permanecerem em casa, enquanto outros têm a oportunidade de ouvir a palavra pregada. Quarto, pessoas que não trabalham, que têm mais tempo livre do que outros. Para todos estes, mas especialmente para os chefes de família, oferecerei aqui algumas diretrizes. Diretriz 1. Eu pressuponho que vocês mantenham livros do diabo fora de suas mãos e casa. Quero dizer cartões e contos ociosos, e livros de jogos e romances ou livros de amor, e falsas histórias fascinantes, e os livros enganadores de todos os falsos mestres, e os livros de injúrias ou de zombaria, dos quais os homens de diversos partidos e facções escrevem um ao outro, com o propósito de ensinar aos homens a se odiarem, e excluem o amor, pois onde esses são autorizados a corromper a mente, todos os escritos solenes e úteis são impedidos. E é impressionante ver quão poderosamente estes envenenam as mentes das crianças e muitas outras cabeças vazias. Também se abstenham dos livros que são escritos pelos filhos de Coré, que geram aborrecimentos e descontentamentos no povo contra os seus governantes, tanto magistrados e ministros, pois há algo nos melhores governantes, para as línguas dos homens sediciosos admitirem, e para provocar os ouvidos do povo, e há algo mesmo no povo piedoso que os instiga muito facilmente a inflamarem-se e a ficarem perturbados, antes que eles estejam cientes, e eles não preveem o mal a que isto tende. Diretriz 2. Quando vocês lerem para a vossa família ou para outros, façam com que isso seja sazonalmente e solenemente, quando o silêncio e a atenção vos encorajem a esperar o sucesso, e não quando as crianças estiverem chorando ou conversando, ou os servos se movimentando de forma a vos atrapalhar. A distração é pior nos maiores empreendimentos. Diretriz 3. Escolham livros que sejam mais adequados ao vosso estado, e ao daqueles para quem vocês leem. É pior do que inútil ler livros de consolo para espíritos atribulados, aqueles que estão totalmente seguros e têm corações endurecidos, obstinados, soberbos. Isto é tão ruim quanto dar medicamentos ou remédios contrários à necessidade do paciente, e tanto como alimentar uma enfermidade. Assim, é ler livros de muito elevado estilo ou tema para ouvintes tolos e ignorantes, acostumados a dizer: o que para um homem é alimento, para o outro é veneno. Não é o suficiente que o assunto seja bom, mas ele deve ser adequado para o caso em que é utilizado.
Diretriz 4. Para uma família comum, comecem com aqueles livros que informarão imediatamente o discernimento sobre os fundamentos e despertarão as afeições para entretê-los e melhorá-los. Tais como estes são os tratados sobre regeneração, conversão, o arrependimento. Lembre-se que são os mais sábios aqueles que leem mais, porém aqueles que leem o que é mais necessário é proveitoso. Diretriz 5. Depois destes, leiam aqueles livros que são mais adequados para o estado de novos cristãos, para o seu crescimento na graça, para o seu exercício de fé e amor, de obediência, e para a mortificação do egoísmo, orgulho, sensualidade, mundanismo e outros dos mais perigosos pecados. Diretriz 6. Ao mesmo tempo, esforcem-se para sistematizar o vosso conhecimento, e para esta finalidade, primeiramente leiam e aprendam algum catecismo breve e depois algum catecismo maior, e façam com que o catecismo seja guardado na memória enquanto vocês vivem, e o restante é minuciosamente compreendido. Diretriz 7. Em seguida, leiam para si mesmo ou para as famílias as exposições maiores sobre o credo, a oração do Senhor e os 10 mandamentos, tais como os de Thomas Watson sobre os mandamentos, de forma que vossa compreensão possa ser mais plena, minuciosa e distinta, e que suas famílias não possam parar em generalidades que não são compreendidas. Diretriz 8. Leiam muito aqueles livros que vos direcionem a um curso de comunhão diária com Deus e santa ordenação de vossa vida diária. Richard Baxter, 1615-1691. Foi um puritano inglês, tornou-se sacerdote da igreja anglicana em Kidderminster, Worcestershire, e foi a partir de 1642, por algum tempo, capelão do exército do parlamento. Após a restauração da monarquia, perdeu seu cargo. Quando tinha oportunidade, Baxter pregava. Mesmo quando impedido, abria sua própria casa e ali reunia aqueles que queriam ouvi-lo, e ali mesmo pregava ousadamente o evangelho. Foi um escritor frutífero. Seu escrito mais famoso é O Descanso Eterno dos Santos, 1650. As últimas horas de Baxter foram calmas como o pôr do sol. Quando perguntado como se sentia às portas da eternidade, respondeu: quase bem. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1691, Baxter entrou tranquilamente na glória. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em meu canal no YouTube, Copautor Irmão Daniel, e fique atento nas próximas postagens. Curta a página no Facebook, Copautor Irmão Daniel, e conheça a seleção das melhores obras e autores. São livros para crescimento espiritual e avivamento. Que Deus te abençoe.